Bom, o último exemplo que a gente vai fazer aqui nas videoaulas, né, é o exemplo 6, tá? E é um exemplo que eu estou trazendo lá do Hitler, não, do livro do Merriam, tá? De 79. É, é um problema mais ou menos parecido com o anterior, no sentido que ele pede, né, alguns esforços internos, né? Mas ele tem umas características geométricas um pouquinho diferentes, tal, que tornam ele interessante aqui. Tá? Então a gente tem as barras uniformes delgadas, OA e BC, né, de 25 kg e 50 kg respectivamente. Elas são soldadas, né, em um ângulo reto, uma a outra em A. Né? Então a gente tem essa barra OA e essa barra BC, elas têm dois pontos de solda aqui, fazendo a união entre as duas, né, e vira um corpo só, basicamente. A estrutura ela é tirada do repouso na posição mostrada, tá? Que a gente está vendo aqui, com OA horizontal e BC vertical. Tá? O problema está pedindo para calcular a força inicial exercida sobre OA pelo pino em O, né? Então tem alguma força de reação aqui que a gente vai escrever, e o momento fletor MA aplicado à barra BC, né? Por OA, através da solda em A. Desprezar o atrito no mancal aqui nesse caso. Tá? Então, de forma similar ao que a gente fez anteriormente, né, a gente tem que encontrar aqui um esforço interno nesse problema de dinâmica. Né? Aqui é até interessante, né, a gente está calculando um momento fletor aqui em cima, né, nessa posição. Né? A gente vai calcular eventualmente também força normal, força cisalhante, né? E de novo, né, é um caso onde você pode depois utilizar isso para dimensionar esse sistema. No caso, possivelmente para dimensionar ou selecionar a solda que você vai colocar aqui para efetuar um projeto desse tipo. Tá? Então, é um outro problema parecido com o anterior, né, no sentido de calcular esforços internos. Tá? Vamos passar para a nossa solução. Então a gente tem dois corpos soldados, né? Que a gente vai encarar eles meio que de forma separada, né? Mas em alguma etapa a gente vai acabar juntando eles. Então a gente tem um corpo OA de massa M1 de 25 kg, a gente tem um corpo 2, que é a barra BC, de massa de 50 kg aqui. Né? O corpo OA tem 1,2 metros, o corpo BC tem 2,4 metros nesse caso. Né? Os dois são barras delgadas. Né? Então, se a gente fosse analisar cada um separadamente, o corpo OA tem um CG bem aqui no meio, a 0,6 metros. Né? E o corpo BC também teria um CG bem no meio dele, aqui a 1,2 metros de distância das suas extremidades. Por que eu estou falando disso? Porque a gente vai ter que calcular o CG desse corpo para fazer a análise de forma correta. Né? Quando a gente aplica as leis de Newton, a gente precisa da aceleração do CG do corpo. Então, nesse caso, a gente terá de calcular essa posição do CG para saber onde que ele está nesse nosso sistema. Então, primeiro de tudo, né, vamos calcular o momento de inércia desse sistema. Ele é simples, né, eles são duas barras soldadas aqui. Então, eu estou pegando aqui um print screen lá do início desse capítulo, né, onde a gente fala de momento de inércia, respectivamente, e tem lá o caso de barras delgadas. Né. No nosso caso aqui, a gente tem um corpo composto, né, por duas barras, né, perpendiculares entre si aqui. E a gente vai calcular, nesse caso, o somatório de momentos em relação à origem. Tá? Pelo menos eu estou pensando desse modo. Então eu vou querer calcular o momento de inércia desse corpo todo em relação a essa origem O aqui. Tá? O I0, que eu vou chamar assim, vai ser então composto pelo momento de inércia do corpo 1 em relação à origem 0, mais o momento de inércia do corpo 2 com relação à origem 0. Tá? Estou separando esses dois momentos de inércia aqui. Então, o I20, tá? Ele vai estar deslocado, né? Porque a gente vai calcular
a gente pode calcular, no caso desse corpo 2, o momento de inércia dele com relação ao CG dele mesmo. Só que a gente vai ter que deslocar esse momento de inércia em relação ao CG do corpo 2 para a origem zero. O que a gente faz então? Vamos usar teorema de eixos paralelos para fazer esse deslocamento do momento de inércia. No caso da barra OA, que é a barra 1, a gente pode escrever diretamente o momento de inércia em relação a zero, porque o nosso desenho aqui já nos dá essa equação. Tá? Então, o I20 vai ser o quê? I2 em relação ao CG, momento de inércia em relação ao CG do corpo 2, mais M2 vezes a distância ao quadrado, que no caso aqui é 1,2 metros. Tá? Usando teorema de eixos paralelos para deslocar o momento de inércia. O I10 vai ser o que então? É só a gente olhar para a nossa tabelinha aqui, mas o I10 vai ser a mesma coisa que esse ix', x' ou y', que é 1/3 de ml quadrado aqui, porque é em relação à extremidade da barra delgada aqui. Então a gente tem 1/3 m1l1 quadrado, né, mais I2 em relação ao CG vai ser já 1 sobre 12 m2l2 ao quadrado, porque a gente está fazendo em relação ao CG. E aí tem que ser essa outra equação aqui, conforme o nosso desenho esquemático da tabela. 1 sobre 12 m2l2 quadrado. Como a gente está calculando o momento de inércia em relação ao CG, lembrando, a gente precisa deslocar ele até a origem O. Né? Então a gente vai somar mais massa total do corpo, m2, vezes distância ao quadrado, né? Que é 1,2 metros aqui. Né? Então a gente tem 1/3 de 25 kg do corpo 1, vezes 1,2 ao quadrado, mais 1 sobre 12, vezes 50 kg, vezes 2,4 ao quadrado, que é o comprimento da barra 2, mais a massa da barra 2, 50, vezes a distância ao quadrado, 1,2 ao quadrado em relação à origem ali. Tá? Isso aqui, fazendo esses cálculos e somando os dois termos, a gente tem um momento de inércia de massa em relação a zero igual a 108 kg/metro quadrado. Tá? Então, a gente só teve que calcular aqui esse momento de inércia, que é um pouquinho mais complexo que os demais. Né? Notando que a gente conseguiu usar a tabela, né? E a gente só adaptou essa tabela usando, né, no caso, o teorema de eixos paralelos para isso. Tá? Então, centrando aqui os momentos de inércia em relação à origem O. Outra coisa que a gente vai precisar saber é aonde está o centro de gravidade desse sistema, o centro de massa do sistema. Né? Como eu disse, eu vou considerar cada corpo como se fosse algo separado, embora eles estejam soldados. Né? Então, o corpo 1 tem um CG1. Esse CG1 a gente sabe que está a 0,6 metros de distância, né, da origem aqui. E o CG2 ele está a 1,2 metros de distância da origem. Como que a gente calcula CG de corpos? Né? A forma mais fácil, que pelo menos eu conheço, né, é usando um termo chamado de momento de massa, tá? Que são os momentos de cada massa, né, somados, né, tem que ser igual o momento de massa resultante aqui do sistema. Então você pega cada componente que tem uma certa massa e um certo CG e soma massa 1 vezes a posição do CG1 mais massa 2 posição do CG2. Tudo isso é igual a massa total vezes a posição do CG global. Tá? Isso aqui é a forma geral de se equacionar isso. Né? Que no fundo acaba virando uma média ponderada, que é o que vocês estão mais acostumados para calcular CG. No nosso caso aqui, o CG, a gente sabe que ele está alinhado aqui com a horizontal. Tá? Então eu vou tirar esses vetores aqui, né? Porque a gente pode usar aqui simplesmente RCG é igual a M1 RCG1 mais M2 RCG2 dividido pela massa total. Tá? Isso aqui é uma expressão que acho que talvez vocês já estejam mais familiarizados. Massa 1 é 25 kg vezes 0,6 metros, que é a posição do CG1 em relação à origem, mais massa 2, que é 50, vezes 1,2,
Tudo isso dividido pela massa total, que é 75 metros. Tá? Então, cálculo de CG é como se fosse uma média ponderada. Né? Você faz a ponderação aqui pela massa total, né? E com as massas parciais de cada corpo, para saber a posição do CG global. Fazendo esse cálculo, a gente vê então que o RCG aqui é de 1 metro. Tá? Então, ele está a 1 metro de distância da origem. Obviamente que conforme o sistema está girando, né? Ele vai modificando sua posição, né? Mas sempre estando aí a 1 metro de distância da origem, né? Com esse movimento de rotação pura nesse caso. Então, a gente sabe que esse CG está nessa posição específica, né? Fica um pouquinho mais fácil para a gente agora quantificar nosso problema. Então, de novo, né? Tentem notar esse padrão. A primeira coisa que eu tenho feito é justamente achar a aceleração do CG, porque a gente está interessado, né, em calcular o momento fletor, então a gente precisa de uma expressão para a aceleração do CG. Aqui eu peguei o desenho do nosso sistema e inclinei ele para uma posição θ arbitrária qualquer, com um ângulo θ qualquer aqui. Né? Usei um sistema de coordenadas XY inercial aqui, fixo, né, na origem, coincidindo com a origem. E aqui eu estou desenhando o RCG com um ângulo θ. O que eu sei sobre esse RCG? Eu sei que o módulo dele, ou que a distância em relação à origem, tende a ser 1 metro, que é o que a gente acabou de calcular. Certo? Então a gente pode usar essa informação para escrever esse vetor, derivar ele e achar a aceleração do CG. O RCG então vai ser o quê? 1 metro vezes cosseno de θ em I, em x, mais 1 metro vezes seno de θ em j. Né? Para achar a velocidade do CG, a gente pode derivar essa equaçãozinha aqui, e a gente acha VCG igual a menos seno de θ vezes ômega, vezes a derivada de θ aqui, né, em I, né, 1 metro aqui está meio escondido, mas está aqui multiplicando, né, mais ômega vezes cosseno de θ aqui em J. Tá? Então, lembrem, né, reforço aí essa questão, de lembrar de colocar as derivadas, né, do ângulo θ, das funções trigonométricas. Fazendo a derivada da velocidade, a gente consegue finalmente o A do CG desse corpo geral. Né? Então, o ACG vai ser o quê? Derivada de menos ômega seno de θ vai dar menos alfa seno de θ, menos ômega quadrado cosseno de θ em I, mais alfa cosseno de θ, menos ômega quadrado seno de θ, aqui como derivada desse segundo termo aqui. Isso em J. Né? No nosso caso aqui, a gente está analisando o problema do instante de tempo inicial quando o sistema está em θ igual a zero. Né? Então, por que eu inventei aquele ângulo θ geral ali? Porque eu precisava derivar essas equações para achar a expressão de ACG e aí sim a gente poder substituir os valores particulares. Né? Então, para θ igual a zero, se a gente substituir isso, o que vai acontecer aqui? Seno de θ, seno de zero vai ser zero, cosseno de θ é zero também, vai ser 1 no caso, não é zero, desculpe. Cosseno de θ é 1, seno de θ é zero. Então, some esse termo aqui. O nosso sistema, ele também começa do repouso, nesse caso. O problema coloca isso no enunciado. Então, o ômega inicial, o ômega para θ igual a zero, tem que ser zero também. Então, a gente tira esse termo de ômega quadrado aqui e aqui. A gente vai ficar sobrando, então, com alfa cosseno de θ, que é alfa vezes 1. Então, nossa aceleração do CG para esse problema vai ser simplesmente alfa vezes j, lembrando que isso aqui só é válido para θ igual a zero. Tá? Isso aqui não é uma equação geral de aceleração. Beleza, uma vez que a gente tem essa aceleração, a gente pode aplicar, segundo a lei de Newton e a lei de Euler, para achar forças e momentos que a gente precisa aqui para esse sistema. Né? Então, a gente tem, o problema está pedindo, né, justamente a força de reação do pino, né, lembrando lá do enunciado, né, a gente tem aqui nesse sistema aqui, né, analisando ele como um todo agora, né, uma força-peso, né,
a 1 metro de distância da origem, que é o CG do nosso corpo novo aqui, e a gente tem uma reação de apoio aqui na origem O. Tá? Essa reação eu vou escrever como Rxi mais Ryj, de modo bem geral aqui. E a força-peso, né? A gente sabe que a massa total do nosso corpo é 75 kg. Essa força tem que ser para baixo, né? Menos, então, 75 vezes 9,8, que dá menos 735J. Então a gente tem as duas forças aqui, não temos mais nenhuma força externa, aparentemente, pelo nosso caso. A gente pode aplicar então a segunda lei aqui. Somatório de forças, massa vezes aceleração do CG, tá? Vai ser então R mais W igual a massa vezes a aceleração do CG. O R é Rxi mais RYJ, menos 735 em J, tudo isso é igual a massa 75 kg, vezes αJ aqui nesse instante de tempo. Né? Comparando a equação da esquerda com da direita, a gente vê que o Rx tende a ser zero, né? Porque não tem nada com em I no lado direito da nossa equação. E o Ry menos 735 tende a ser igual a 75α, que está em J aqui no lado direito. Então, Ry menos 735 igual a 75α. Né? A gente não sabe o alfa ainda, né? Então eu vou armazenar essa equação 1 para usar daqui a pouco. Né? Então, como a gente já espera, a gente vai ter que usar a equação de Euler para achar o Ry e resolver essa parte do problema. Então, fazendo agora a equação de Euler, né, no nosso corpo inteiro, a gente pode fazer somatório de momentos em relação à origem O, igual a IO vezes alfa, lembrando que nesse caso a aceleração na origem é nula, né? A aceleração, o AO é zero, então a gente pode utilizar essa equação nesse formato, conforme a gente viu durante esse capítulo. A única força que vai estar exercendo o momento em relação à origem é a força-peso. Tá? O peso tem uma magnitude de 735 newtons, né? O peso apontar para baixo, no nosso caso, ele tende a fazer um torque horário, né? Ou seja, negativo. Então a gente tem menos 735 vezes 1 metro. Tudo isso é igual a momento de inércia em relação à origem, que é 108, a gente calculou logo no início, vezes a aceleração angular do corpo aqui. Assim a gente acha então que a aceleração angular do nosso corpo é menos 6806. Né? Por que está dando negativo? Né? O corpo está acelerando no sentido horário, né? Porque o problema não deu um torque externo acelerando nesse sistema, né? Ele está pendulando, vamos falar assim, né? Ele está acelerando por causa da força peso aqui nesse caso. Pela equação 1, né, a gente pode substituir esse termo de aceleração angular. Né? A gente vai ter então Ry menos 735 igual a 75 vezes menos 6806, e a gente calcula o Ry, né, como sendo finalmente 224,55 Newton positivo aqui. O Rx era zero, então o vetor de reação aqui, R, seria simplesmente 224,55J. Tá? Então, isso aqui é o nosso vetor de reação dinâmica aqui. Nesse instante de tempo, lembrando que a gente está analisando o problema só para esse caso onde θ é igual a zero. Tá? Mas isso aqui, a aceleração angular já nos indica, né, que o sistema ele vai fazer um movimento de pêndulo aqui, né, como é esperado. Agora, o que o problema pediu além disso, né, era o momento fletor, né, naquela seção A, onde a gente tem a solda. Né? Então, por exemplo, se você quiser dimensionar essa solda, pode ser interessante saber, né, momento fletor, força cortante, força normal nesse ponto, para calcular as tensões que a gente espera naquela seção ali que a gente está colocando. Tá? Então, eu vou fazer um DCL agora, desse corpo, e vou cortar ele em A. Tá? Eu vou optar aqui por colocar todo o corpo OA na nossa equação. E
na posição em A, né, eu vou fazer um corte, né, para fazer essa análise que a gente está falando. Tá? Então a gente faz um corte em A, faz o DCL desse sistema. A gente já sabe que a reação dinâmica na origem é 224,55 J em Newton, né? Então eu já coloquei aqui. Força-peso dessa seção chamei de W1, que está localizado aqui na posição em CG1, né? Que no caso é de 0,6 metros. Tá? Lembre que eu estou analisando aqui só o corpo 1, nesse caso. Né? Eu fiz o corte justamente no ponto A, de modo que o corpo 2 acaba sumindo aqui no nosso equacionamento. E no lado, exatamente no corte, na seção transversal que a gente fez ali no ponto A, na solda, a gente tem o quê? Momento fletor, força cisalhante, força normal. Tá? Então, NA aqui, lembrando, assim como no problema anterior, eu estou adotando sinais positivos para esses esforços internos. Então, NA para a direita, né, positivo, VA para cima, MA no sentido anti-horário aqui, conforme eu estou desenhando em azul nessa seção transversal. O peso W1, o nosso corpo 1 ele tem 25 kg, né, vezes 9,8, que é a aceleração gravitacional, então força-peso é menos 245 em J. Tá? Força cortante ou força cisalhante, VA, é igual a VA em J, positivo que eu estou subindo, né? E força normal, NA, que é NA em I, né? Também positivo, ou pelo menos eu estou assumindo dessa forma. Para fazer o cálculo aqui, eu vou precisar aplicar a segunda lei de Newton, equação de Euler. Né? Então, eu preciso da aceleração do CG desse corpo 1 aqui. Tá? A aceleração do CG do corpo 1 ela é praticamente igual à do corpo total, que a gente acabou de fazer, com a diferença que a aceleração do CG do corpo total estava a 1 metro de distância da origem. Né? Nesse caso aqui, essa aceleração está a 0,6 metros de distância da origem aqui. Então, a aceleração do CG aqui vai ser a própria aceleração tangencial, igual no caso anterior, porque a velocidade angular no instante de tempo inicial é nula. Né? Então, a gente tem 0,6, que é o raio de trajetória, vezes a aceleração angular, que é menos 6,806. Né? Calculando isso aqui, a gente tem a aceleração do CG do corpo 1, que vai ser menos 4,084 em J metros por segundo ao quadrado. Né? Isso aqui é o que a gente vai utilizar para aplicar a segunda lei de Newton agora. Fazendo a segunda lei, nesse pedaço do corpo que a gente está analisando, a gente tem somatório de forças M1 a CG1. Tá? As forças que a gente tem atuando são aquelas do DCL, né? A gente tem 224,55 J, menos 245 J, mais VAJ mais NAI, igual a massa do corpo, que é 25 kg, vezes a aceleração do CG, que é menos 4,084 em J. Rearranjando os termos aqui, a gente tem NA em I, mais VA menos 2045 em J, né, fazendo o cálculo com esses dois termos aqui. Isso tudo é igual a menos 102,1, que é a multiplicação desses dois termos aqui, em J. Olhando essa equação, o que a gente obtém? Né? Força normal, NA, tende a ser igual a zero, porque a gente não tem nenhum outro termo em I. Né? Então, a força normal NA é igual a zero. E a força cisalhante, né, VA menos 2045 é igual a menos 102,1, portanto o VA é menos 81,65, então sinal contrário, sinal negativo, na verdade, aqui para o nosso problema. Né. Então a força cisalhante, né, é um vetor VA igual a menos 81,65 J. Né. NA é zero, VA menos 81,65 em J. O problema não estava pedindo isso, mas a gente está calculando aqui para depois calcular agora um momento fletor. Né? Então, para calcular o momento fletor, o que a gente precisa é
aplicar a equação de Euler, somatório de momentos. Nesse caso aqui, eu estou calculando o somatório de momentos em relação à origem, o zero, né? Porque essa origem tem aceleração nula. Então, a nossa equação fica simples ali. Aqui eu estou desenhando o DCL de novo, com todas as forças, né? Então, a gente tem o W1, a gente tem a força cortante que a gente viu agora, que ela é negativa, então ela aponta para baixo, menos 81,65, né, aqui nesse caso, e o momento fletor que a gente quer saber. Então, somatório de momentos em relação à origem é igual a I do corpo 1 em relação à origem vezes alfa, tá? O momento desse corpo em relação à origem vai ser o quê? 1/3 de M1 L1 quadrado, tá? O alfa a gente já sabe, né? Então, a gente vai ter somatório de momentos. A reação 224,55 não vai entrar, né? Então, ela não entra no somatório de momentos. A gente tem MA positivo, que a gente está considerando no nosso problema, menos 245, que é a força-peso, vezes o braço de alavanca 0,6, né, metros, que está bem no meio aqui do nosso corpo 1. Por que é negativo? Porque esse corpo tende, essa força-peso tende a fazer o corpo a girar em torno da origem zero, né? Girar no sentido horário, né? Então a gente tem sinal negativo aqui porque sentido horário, no nosso caso, é negativo aqui. E a gente tem o torque exercido pela força cisalhante, né, de 81,65 N. Essa força cisalhante ela é negativa, portanto aponta para baixo, né? Então, para calcular o torque exercido por essa força, né, a gente vai fazer 81,65 vezes o braço de alavanca, que é 1,2 metros aqui, né? E essa força que está apontando para baixo, ela tende a fazer o corpo a girar no sentido horário em relação à origem também. Então a gente tem menos 81,65 vezes 1,2, tá? O sinal negativo da força você pode esquecer, né? Você pode pensar só no sentido do vetor e entender o giro, né? O tipo de giro que aquela força provoca. Tudo isso é igual ao momento de inércia, que é 1/3 de 25 kg vezes 1,2 ao quadrado, né? Vezes a aceleração angular, que é menos 6,806 radianos por segundo ao quadrado aqui. Então, calculando esse valor, né, o MA é só isolo aqui nesse caso, a gente obtém que o MA realmente é positivo, né, e é igual a 163,31 Nm. Tá? Então, isso aqui é o momento que aquela seção A está sentindo, que o material daquela seção A está sentindo, basicamente. Né? Quando a gente fala disso em esforços internos, a gente coloca esse linguajar aqui. Ou seja, o vetor MA, que era o que o problema estava pedindo, é 163,31 K em Newton metro aqui nesse caso. Era o valor final que o problema estava pedindo e a gente obtém aqui nessa análise. Tá? Então, esse problema é similar ao problema anterior, ele tem um pouquinho mais de etapas, né? Porque a gente tem que calcular algumas variáveis a mais para resolver esse problema. Tá? Mas ele é interessante, né? Porque a gente está fazendo esse cálculo de esforços internos e tudo mais. Né? É importante que vocês lembrem disso que eu estou falando aqui, quando vocês forem ver mecânica dos sólidos, forem ver a parte de tensões e deformações, ou mesmo a parte de projeto, né? Porque isso aqui significa o quê? Que esses esforços internos, eles variam conforme a posição que o corpo assume, conforme o movimento do corpo. Né? Então, quando a gente está dimensionando um sistema em movimento, né, um sistema com uma certa dinâmica, você não pode assumir uma certa posição para dimensionar aquele corpo. Né? Ou você vai analisar o corpo na situação crítica dele, né, onde ele vai ter mais esforços internos e tudo mais, ou você vai analisar isso em todo o ciclo de movimento daquele corpo. Tá? Então, é o que que eu estou tentando trazer um pouquinho aqui para vocês. Tá? Bom, vou voltar lá nos slides. Né? A gente fez esse exemplo 6, lembrando que o exemplo 4 eu não fiz, tá? de propósito. Eu quero fazer ele com a turma na aula síncrona, né? Eu devo fazer
com passo a passo e tal, explicando algumas coisas, ilustrando algumas outras questões que eu não posso fazer isso aqui no vídeo, na videoaula, tá? Então, eu estou deixando aqui alguns exercícios para estudo pela turma, tá? Lembrando que isso aqui é uma seleção de alguns exercícios do Hibbeler, 10ª edição, tá? Isso aqui ajuda para estudar para a prova, estudar o conteúdo de um modo geral também. Aqui são as referências, né, desse capítulo, né? Lembrando que eu estou seguindo principalmente o Hibbeler, né? Volta e meia eu pego algum conceito, alguma coisa, um exercício adicional do livro do Merriam, tá? Se quiserem dar uma olhada no Merriam, particularmente ele tem alguns exercícios legais e tudo mais, e a explicação dele também é interessante, mas eu me baseio muito no Hibbeler para criar, né, essas videoaulas, tá? E, bom, é isso, né? Qualquer coisa de dúvidas, né? Eu esqueci até de deixar o contato aqui, mas acho que lá no início da videoaula eu coloco, né? Meu e-mail, ele é esse, tá? Por exemplo, se você quiser saber os resultados, né, do exemplo 5 que eu não estou fazendo aqui, vocês podem me mandar um e-mail ou mandem uma mensagem aqui nos comentários, né, no vídeo no YouTube, tá? É isso, né? Agradeço aí a atenção de todos, né? E a gente se vê no próximo capítulo 7, né, de dinâmica, né, de corpos rígidos, né, no caso tridimensional aqui, né? Então, obrigado.